Né? Glória a Deus. Aleluia. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua misericórdia, muita misericórdia, nos regenerou para uma vida de esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, quais que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Então, glórias a Deus, louvado seja Deus, aleluia, né? Então nós vemos nessa passagem aqui, amados, que nós somos patrimônios, né? Somos patrimônio dos filhos de Deus. Os filhos de Deus têm um patrimônio que não lhes pode ser retirado. Deste patrimônio faz parte. Nós temos o quê? Qual o patrimônio que nós temos? Ter fé. Olha aqui para cá. Ter fé em Deus. Ter fé. A pessoa que tem fé, aleluia, ela é vitoriosa. A pessoa que tem fé, ela consegue, aleluia, a sua vitória. Ela consegue, aleluia, alcançar aquilo que havia perdido. Então, um dos patrimônios que nós temos, que nós não podemos negociar, é a nossa fé. E a fé vem em ouvir a pregação do Evangelho, Romanos 10, 17. Então, a fé, aleluia, é algo sobrenatural. A fé, louvado seja Deus, aleluia, ela é tão maravilhosa, porque foi a fé que nos fez estar de pé, adorando, glorificando, exaltando o nosso Deus. Outra hora, a gente vivia escravo do pecado, vivia no mundo, vivia oprimido, vivia tristonho, vivia aprisionado, mas através da fé, porque um dia nós ouvimos falar de Jesus, um dia nós demos ouvido a essa palavra, e quando nós ouvimos essa palavra e começamos a praticar essa palavra, tudo muda, porque o nosso alicerce, outra hora era na areia, nós éramos alicerçados na lama, no lamaçal do pecado, nós éramos alicerçados, aleluia, glória a Deus, neste mundo. Mas a partir do momento que nós confessamos o Senhor, que nós cremos com o coração, confessamos com a boca e cremos com o coração, aleluia, a nossa vida começa a mudar. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos patrimônio, um patrimônio maravilhoso, que é a fé em Deus e a salvação pelo sangue do Cordeiro, porque aqui nós vemos aqui, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo redante em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, irmão, a nossa fé, ela é muito mais preciosa de que um ouro perecível, mesmo sendo apurado por fogo, redunde em louvor. Olha aqui, a nossa fé é muito mais preciosa do que ouro, de que prata, de que casa, de que coisas materiais. A nossa fé, irmão, aleluia, é algo sobrenatural, porque a fé daqueles cristãos passou por provações, mas eles perseveraram e suportaram muito. Todos aqueles servos de Deus, eles foram provados, glória a Deus, aleluia, né? Porque o que é provado? A nossa fé, a confiança absoluta em Deus e na sua direção. Só vê ali que Abraão foi provado, glória a Deus, aleluia, foi provado, a sua fé foi provada, mas Deus é um Deus de providência. Deus sempre ele provê. Deus é um Deus de providência e é um Deus de promessa. E na hora certa, na hora que ele ia sacrificar ali seu filho, por um ato de fé, o Senhor mandou a providência. No apagar das luzes, o Senhor mandou a providência. É por isso que no Salmo 37, no versículo 5, quando Deus muda os nossos planos, é porque algo vai melhorar. Confie, meu irmão, confie. Se alguns planos foi mudado, se foi frustrado, é porque
algo vai melhorar na tua vida. Creia nessa palavra. Porque às vezes, através de muito sofrimento, nós somos provados como Jó. Se você for ver o primeiro capítulo de Jó, você vai ver o sofrimento que Jó passou. Eu não vou falar aqui do que Jó passou, porque eu vou estender muito tempo. Mas quem lê Bíblia sabe, né, que quando foi cair o raio, Jó perdeu suas filhas, seus filhos, perdeu seus rebanhos, perdeu tudo que tinha, ele foi perdendo. Ele perdeu tudo, só ficou a mulher ali ao lado dele e a sua fé, né? Glória a Deus, aleluia. Mas Jó foi provado, mas Jó foi restituída através da sua fé. Assim, como a nossa fé é provada, louvado seja o nome do Senhor, por fortes tentações. Quem foi provado por fortes tentações na Bíblia Sagrada? O irmão Pedro vai dizer agora, eu não, a Bíblia vai dizer, lá em Gênesis no capítulo 39 e no versículo 7 até o versículo 23, você vai ver as tentações que José do Egito passou, mas ele não cedeu à tentação, porque ele venceu na fé. Foi por fé. Assim foi Moisés, levando aquele povo. Era tanta murmuração, era tanta zoada, era tanto grito, tanta reclamação no ouvido de Moisés. Mas Moisés venceu através da fé. Então tenha fé. A palavra de hoje é essa, tenha fé. A tua fé é mais preciosa do que um ouro fundido no fogo. Sabemos que o ouro, para ter valor, tem que tirar as escórias, aquelas crostas, tem que passar pelo fogo, tem que ser moldado para vir o brilho. Para tu ter o brilho do Espírito Santo, para tu brilhar como ouro, tem que ser moldado. Tem que tirar as escórias, que é o pecado, que corrói a alma, que corrói o interior do homem, que deixa o homem envergonhado. Aleluia, isso tem que passar pelo fogo. Assim é o olheiro, quando ele pega o vaso para ser aprovado, o vaso tem que passar pelo fogo. O vaso, ele é moldado, vem todo molinho, feito do barro ali, junto com água, que a água é a palavra, né? E aí, para ele ficar bem durinho, para receber a água, ele tem que passar pelo fogo, e muitos se quebram na mão do olheiro. Então, nós passamos pela provação, né? Daniel foi provado pela astúcia do inimigo, né? Está lá em Daniel, no capítulo 6. Daniel foi provado a sua fé, foi provado, porque irritavam aqueles satrapas, da maneira que Daniel orava, da maneira que Daniel se apresentava, da maneira que Daniel mostrava o seu testemunho, o seu caráter de vida. Daniel orava 3 vezes aos dias. Daniel tinha um compromisso com o Pai, de clamar pelo seu povo, e ele foi ameaçado, ele foi injustiçado, foi jogado na cova dos leões, mas a sua fé foi guardada, e ele guardou a fé, e foi vitorioso. E aqueles que prepararam a cova para Daniel, foi que caíram dentro dela. Assim, quando alguém prepara a cova para mim, prepara uma cova para ti, para jogar dentro, quem vai cair é eles. Não é nós que vamos cair. Por isso que eu digo, olha aí em cima aí o Salmo 37, verso 5. Quando Deus muda os nossos planos, é porque algo vai melhorar. Confie, porque nós somos provados. Nós estamos sendo, se Deus mudou os planos, é porque nós estamos sendo provados. Mas continua na fé, continua perseverando, porque o melhor está por vir. Por meio de um espinho na carne, Paulo foi provado. Foi provada a sua fé. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, e no versículo 7... aleluia. Aqui, capítulo 12 e versículo 7. Louvado seja Deus. Olha o que a santa poderosa palavra diz. O espinho na carne.
E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmão, se gloria. Tá fraco, tá abatido, se gloria no Senhor, porque Ele se aperfeiçoa. Ele vai se aperfeiçoar e vai resgatar tuas forças, porque Paulo, ele teve uma visão, umas visões e revelações do Senhor muito profunda. Aqui nas cartas de Paulo, 2 Coríntios 12, a Bíblia diz, versículo 4, que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriei, não porém de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas obtenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mas que em mim vê ou de mim ouve. Quando Paulo viu as coisas inefáveis, aí o próprio Deus permitiu vir, né, para que ele não se ensoberbecesse essa luta, né? Porque o reino, ele é eterno, né? A cidade de Deus, ela é permanente. E a casa do Pai, o paraíso, a pátria celestial, o lugar de repouso e o Monte Sião é um lugar eterno. Então, a graça de Deus nos basta, irmão. Porque nós temos que resistir às maiores tentações, né? E glórias a Deus, aleluia. Por que nós temos que resistir? Porque nesse próprio texto aqui, no versículo 6, ele diz assim, ó. 1 Pedro 1,6. Nisso exaltais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristado por várias provações. Aí, ó. Vamos ser contristados por várias provações. Mas, quando nós somos provados, nós temos que combater o bom combate e crer que o Senhor peleja por nós. Porque Deus prova a nossa fé? Para que o nosso coração seja conhecido, irmão. Para que o nosso coração seja conhecido. Por que Deus levou o próprio Oséias diz? Porque Deus levou o povo até o Egito. Até o deserto. Até o deserto, corrigindo, não o Egito, até o deserto, para ver o que era que tinha no coração do homem. Muitas das vezes Deus nos leva até o deserto para ver o que é que tem no nosso coração. Ele sabe, mas Ele leva para provar, para nos provar, para ver o que é que sai de nós, porque a boca fala do que está cheio o coração. Muitos irmãos, quando estão na prova, não dão glória a Deus, dão glória para murmuração, dão glória para ingratidão. Mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abala, mas permanece para sempre. Coloca isso na tua cabeça, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abala, mas permanece para sempre. Permaneça na fé, meu querido. Permaneça na fé, para que o valor da vossa fé seja mais precioso do que o ouro, para que a vossa fé ela seja mais preciosa do que o ouro, que quem tem fé tem tudo, quem tem Deus tem tudo. Para a glorificação do Deus vivo. Nosso Deus é glorificado quando nós temos fé. Fé e obra. Obra e fé. Fé e obra. Obra e fé. Amém? Repetir de Deus. Repetir de novo. Quando Deus muda os nossos planos, é porque algo vai melhorar. Confie nele. Não vá confiar em mim, nem em A nem em B, não. Confia no Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor. E o mais Ele fará. Entrega os teus caminhos a Ele, porque Ele vai te guiar. Com a sua forte mão. Dê aquele louvor. Deus vai te guiar pela sua forte mão. Né? Ele vai te guiar. Você sendo guiado com a mão poderosa do Todo-Poderoso.
do Criador dos céus e da terra, a tua história vai mudar. Nesses dias a tua história muda, persevera, continua no caminho da obediência, no caminho da fé, que Deus vai te guiar com a sua forte mão e tu vai passar pelas águas do Jordão, tu vai passar pelo deserto, porque no deserto tem provisão, tem promessa, tem milagres, tem o agir de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, Cristo Jesus.